Pessoal, vamos lá mais uma aula de língua portuguesa, né? Na qual nós daremos continuidade, né, aos elementos que faz parte do gênero narrativo. Nós estamos trabalhando com a tipologia de conto textual, que é o conto, né? Conto, no qual envolve conto de mistério e assombração, que é o material de vocês, né? E aqui nós vamos falar dos discursos presentes nesses textos. Gostaria de relembrá-los que discurso é todo o processo comunicativo que constrói um sentido, que a gente já estudou, né, nos gêneros do discurso lá no terceiro bimestre. No início do terceiro bimestre é o que foi trabalhado com vocês. E para que esse sentido, né, ele aconteça, são levados em conta os interlocutores, ou seja, as pessoas, né, aí que faz parte desse processo de comunicação, que são elas, a pessoa que fala, é o eu, a primeira pessoa, a pessoa com quem se fala, que é o você, e a pessoa de quem se fala, ele ou ela, né? São as três ex-pessoas do discurso, que a gente também vai estudar isso depois em pronomes, tá? E também é levado em conta a época, o lugar, a ideologia, ou seja, a forma de pensamento daquele determinado lugar. Tudo isso, gente, é levado em conta, tá? Dentro do texto narrativo, nós vamos aprender 3 tipos de discurso: discurso direto, indireto e indireto livre, certo? Começando então pelo discurso direto, gente. No texto narrativo, ele acontece quando o narrador ele reproduz as falas das personagens separadas da sua. A gente não tem a mistura de narrador e de personagem. Tudo é separado, gente, pelas marcas linguísticas. O que é marca linguísticas? São sinais de pontuação, né, que nós temos dentro do texto narrativo, que faz eu distinguir, né, as vozes do texto. Qual que é a voz do narrador e qual que é a voz da personagem. Olha um exemplo. Maria encontrou sua melhor amiga e disse. Esse aqui é o narrador da história. Ele está observando o encontro da Maria com a sua amiga. E disse. A gente tem o verbo dizer, né? No presente do indicativo aqui, ela disse, né? Para indicar a fala. E para que eu possa indicar a fala de modo separado, a gente usa-se no discurso direto a pontuação de 2 pontos, parágrafo, travessão e a reprodução fiel da fala do personagem. Oi, amiga, que saudade, precisava te ver. Então vocês notaram as marcas linguísticas? Verbo indicando a fala do personagem, separada por 2 pontos, parágrafo e travessão. Pode ser que eu não vá para a linha de baixo, mas eu tendo os 2 pontos e o travessão, já dá para distinguir. E esses são os marcadores linguísticos presentes no discurso direto, certo? O discurso indireto, gente, ele ocorre quando o narrador da história diz ou escreve aquilo que o personagem disse. A gente não tem os marcadores linguísticos. O próprio narrador, ele usa, né? Ele descreve o fato, inclusive a fala, né, do próprio personagem com as suas palavras. E isso é feito na terceira pessoa. Vou falar da Maria, ela, né? Então, terceira pessoa. Maria, que estava preocupada e precisando se encontrar com alguém de confiança, avistou por acaso sua melhor amiga e logo a cumprimentou. Os cumprimentos, gente, aqui ó, e logo a cumprimentou, tá vendo? Aqui ele traz toda a situação que aconteceu aqui, ó. Oi, amiga, que saudade de você, precisava te ver, né? Ele resumiu com suas palavras e logo a cumprimentou. Então, o discurso indireto, eu não tenho esses marcadores, eu não tenho a reprodução da fala do personagem. É feito o discurso indireto, ele é totalmente feito na fala do próprio narrador da história, tá? Ele cita a situação da personagem,
o que aconteceu, mas usando as suas palavras. A gente não tem a voz da personagem, a gente tem a voz apenas do narrador, na qual é feita em terceira pessoa, certo? E por fim, pessoal, aqui o discurso indireto livre, tá? É o discurso indireto, que a gente não tem as marcas linguísticas, né? 2 pontos, parágrafo e travessão. Mas ele é livre porque acontece quando o narrador é onisciente, ele fica neutro, né? E a sua voz ela se mistura com a voz do personagem. Então eu vou ensinar vocês a prestarem atenção aqui por meio desse trecho em qualquer texto narrativo, porque fica confuso às vezes, né? A voz do narrador, eu distingo quem que é o narrador e quem que é a personagem. Tá? Ó, em um dia qualquer em que precisava de alguém de confiança, Maria encontra sua melhor amiga por acaso. Quem está contando esse fato aqui? Quem está narrando esse episódio? O próprio narrador, né? Olha aqui que interessante. Oi, amiga. Que saudade. Precisava tanto te ver. Eu até grifei para vocês. Por quê? A gente não tem a separação, gente, né, por marcadores linguísticos e nem o uso da terceira pessoa. Ele apenas... A gente tem somente aqui no Maria. Mas aqui, ó, a gente tem a mudança da voz. Oi, amiga. Que saudade de você. Tá vendo? Precisava te ver. A gente tem junto no mesmo parágrafo, né? A mistura da fala do narrador e do personagem. E depois, logo um alívio tomou seu coração. Novamente a fala volta para o narrador da história. Então, gente, o discurso indireto livre ele acontece dessa forma. A gente tem a mistura da fala do narrador com os personagens dentro do mesmo parágrafo, tá? Pessoal, então a parte de discurso é essa, dentro do texto narrativo. Agora eu quero que vocês leiam o material de apoio, façam as atividades indicadas lá, tá? E qualquer dúvida que surgir, vocês têm o meu contato lá no material de vocês. É só entrar em contato comigo, tá? Que eu estarei disponível dentro do horário estabelecido para atendê-los. Bons estudos!